Bom dia, amados. Mais uma vez estou aqui no templo da Igreja Batista Emanuel de Lucrécia. Mais uma vez o templo está vazio, como deve estar. Estão apenas comigo aqui a minha esposa Ritinha, mais uma vez, o nosso irmão Marcos. Meu conselho, se é que eu posso dizer assim, é que vocês permaneçam em casa. Nós havíamos decidido suspender os trabalhos das igrejas até o dia 2 de abril. Hoje já são o dia 4, e eu digo para vocês que os trabalhos permanecerão suspensos por tempo indeterminado. Enquanto isso, oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor, tenhamos cuidado, se for possível, permaneçamos em nossas casas. Isso é sensato e é necessário. Acima de tudo, oremos ao Senhor e peçamos que Ele tenha compaixão de todos nós. Eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 ao 29. A palavra de Deus. Esse texto que eu vou ler faz parte do chamado Sermão do Monte, aquele belíssimo sermão que Jesus pronunciou do alto do Monte das Oliveiras. O texto que eu lerei, Mateus 6, 25 ao 29. Mateus 6, 25 ao 29. Jesus Cristo disse: "Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles." Pai de amor, eu te peço neste momento que o Senhor me capacite na pregação da tua palavra, que eu fale aquilo que é verdadeiro, que edifica, que vem da tua palavra, que vem de ti. E a todos quantos ouvirão este sermão, assistirão a este vídeo, que a palavra chegue de maneira poderosa ao coração de cada um deles. É em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém. Amados, um dos nomes de Deus no Velho Testamento, que Deus recebe no Velho Testamento, é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Jeová Jireh quer dizer o Deus que provê, o Deus que supre. Isso é maravilhoso, pois nós temos muitas necessidades, somos muito carentes, temos necessidades materiais, físicas, emocionais, afetivas e principalmente espirituais. Talvez nós nunca sentimos isso de maneira tão clara, tão nítida. Talvez nós nunca percebemos como nós somos carentes.
como nós somos necessitados, como nós carecemos de um Deus todo-poderoso, que nos socorra, que nos sustente, que cuide de nós. Nós estamos vivendo essa época de pandemia, essa praga, essa peste, que está contaminando muitas pessoas, matando milhares de pessoas, afetando a economia mundial, separando as pessoas. O mundo, na verdade, está um caos. E nós percebemos e tememos pela falta de emprego, tememos por falta de recursos financeiros, tememos que falte o pão em nossa mesa. Estamos sentindo falta até do afeto da família, do carinho das pessoas amadas, da comunhão da igreja. Na verdade, nós estamos temendo pela própria vida. É um fato. Esse vírus, ele é mortal. Então, de modo geral, as pessoas estão apreensivas, estão temerosas, estão preocupadas. Eu quero dizer que Jesus Cristo é sensível a essa situação. Ele é amoroso, Ele é gracioso e Ele se importa conosco. Ele sabe destas questões. Ele sabe que essas questões nos deixam ansiosos, preocupados, turbados. Então Ele disse assim, olha o que Ele disse, Mateus 6:25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus Cristo aqui mencionou três elementos, três coisas que para nós são fundamentais. A comida, muitos estão perguntando assim, o que eu comerei? A bebida e a vestimenta. Então Jesus Cristo aqui está ensinando sobre as nossas necessidades. E apesar dos pesares, que nós não devemos ficar ansiosos, que nós não devemos ficar preocupados. E aí, quantas lições ele ensina aqui? Eu quero destacar três destas lições, mostrando que o nosso Deus é um Deus supridor. Ele vê as nossas necessidades, Ele vê as nossas carências, Ele conhece a nossa situação. Primeira lição que eu quero mostrar: nosso Deus como Deus supridor. Deus conhece todas as nossas necessidades, porque Ele é onisciente. Isso é maravilhoso. Deus conhece as nossas necessidades, porque Ele é um Deus onisciente. Escutem as palavras de Jesus. Mateus 6:31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Agora ouçam isso: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu não sei assim qual é a sua maior preocupação nesse momento. Talvez você esteja preocupado com a questão financeira. Há muitas pessoas que não têm emprego fixo, e mesmo as que têm estão correndo o risco de perdê-lo. Talvez sua questão seja a preocupação pela própria vida.
Eu não sei assim qual é a sua preocupação, mas Deus conhece. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus amados, um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Deus conhece tudo, Deus conhece todos. Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você tem uma conta bancária e se lá tem dinheiro, se não tem. Ele sabe como está a sua despensa. Ele sabe se a sua geladeira está cheia ou vazia. Mesmo nós que somos o povo evangélico e que frequentamos igrejas e que ouvimos a pregação da palavra, segundo a qual cremos que Deus é onisciente, a gente tem assim uma dificuldade de associar o conhecimento à vida prática. Deus é onisciente. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe. E daí? E daí, meu amado, que isso deveria nos encher de esperança, nos encher de confiança. Eu sei que a gente deve orar. O apóstolo Paulo ensina isso lá em Filipenses. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, em orações, em súplicas e em ações de graças. Mas quando você disser assim: Senhor, eu estou precisando de paz, eu estou precisando de dinheiro, o dinheiro que eu tenho dá para fazer mais uma feira. E quando você disser isso a Deus, Deus não ficará surpreendido, porque Ele conhece as nossas necessidades. A lição de Jesus Cristo é preciosa. Não fiquem preocupados dizendo: e agora, o que eu vou beber? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Porque Jesus Cristo diz que quem age assim são os gentios, são os descrentes, são pessoas que não aprenderam a confiar em Deus. Imagine os grandes empresários, aqueles que têm ações da Petrobras na Bolsa de Valores, como eles estão aflitos, porque eles disseram assim: se eu investir o meu dinheiro em ações da Petrobras, é lucro garantido. E agora eles perderam bilhões. Homens que confiam no dinheiro, a quem Jesus Cristo chamou de gentios. Nós não somos gentios se nós vivemos pela fé. Nós sabemos que Jesus conhece a minha situação, Ele conhece as minhas fraquezas, Ele conhece os meus pontos fracos. Davi sabia tanto disso, dessa capacidade ilimitada de Deus de conhecer, que Davi disse assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, versículos 1 a 3. Tu me sondas e me conheces. Quando eu me deito, o Senhor sabe. Quando eu me levanto, o Senhor sabe. Tu esquadrinhas, entendes os meus pensamentos. O que é que isso significa? Isso significa que Deus conhece todas as nossas necessidades. Eu disse todas: materiais, afetivas, físicas, emocionais e espirituais. Ele conhece as grandes necessidades, as pequenas necessidades. Ele conhece tudo. Por exemplo, essa pandemia
nos faz crer como existem coisas grandes demais para nós. Está afetando milhares de pessoas, fala-se de 1 milhão de pessoas, mas também há uma estimativa que esse número pode ser 10 vezes maior. Então nós teríamos assim cerca de 10 milhões de pessoas infectadas no mundo. Já morreram no mundo 53 mil pessoas. Amados, é uma situação terrível. A saúde das pessoas está sendo afetada, a paz, as finanças. É a maior crise mundial desde a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa grande. E eu digo a você, Deus sabe disso, porque Deus conhece tudo isso. E aquelas questões que a gente pode chamar assim, as coisas médias. Eu estava me lembrando quando nós resolvemos reconstruir o nosso templo lá de Frutuoso Gomes, no ano de 2003. Começamos o serviço no mês de outubro, projetando o seu término para dezembro. Quando chegamos ao mês de dezembro, o prazo estipulado, o trabalho estava apenas no início. E nós não tínhamos mais dinheiro. E nós começamos a orar e a clamar ao Senhor. E uma manhã eu estava com a minha esposa fazendo culto doméstico. E o telefone tocou. E eu digo para vocês que naquele momento eu pequei. Porque eu apressei o amém e fui atender a ligação. Na oração do culto doméstico eu havia dito: Senhor, supra a necessidade, nós não temos mais dinheiro e nem temos mais tempo. O telefone tocou, alguém ligou para mim e disse: pastor, uma pessoa conseguiu uma oferta para ajudá-los na construção do templo. Amados, com aquela oferta e com o esforço da nossa igreja, nós conseguimos terminar aquela obra, que durou 10 meses. 10 meses. E nunca faltou dinheiro para pagar os trabalhadores. E nunca faltou dinheiro para pagar o material. No dia que nós terminamos a obra, 10 meses depois, após o início, eu fui ao depósito de material de construção onde nós comprávamos. E eu perguntei ao dono da loja: veja quanto a Igreja Batista está devendo aí. Ele pegou a ficha da igreja, olhou a ficha, olhou para mim, sorriu e disse assim: pastor, a Igreja Batista está devendo R$1,50. E eu digo a você que o dinheiro que sobrou permitiu-nos comprar ventiladores para o templo, bancos para o templo, sistema de som para o templo. Quando nós começamos, nós não mensuramos quanto nós iríamos gastar tanto dinheiro, mas Deus sabia. Ele sabe de tudo. Isso deve nos encher de confiança, de que Deus conhece todas as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 8: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Eu vou orar, eu vou pedir. Deus já sabe. Eu devo orar, eu devo pedir. Mas Deus já sabe. Deus conhece todas as nossas necessidades.
Segundo lugar, o nosso Deus supridor. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é todo poderoso. Ele não apenas sabe, Ele pode. Você pode entrar em contato comigo e dizer assim: pastor, eu estou com essa necessidade. Então eu ficarei sabendo, mas muito provavelmente eu não poderei ajudá-la, porque os meus recursos são escassos. A bênção é que Deus sabe o que você precisa, Ele conhece, e Ele pode ajudar, Ele pode suprir. Mateus 7, 8, Jesus Cristo disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu não posso, você não pode, nós não podemos, mas eu conheço um Deus que pode. Esse Deus diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Acaso há alguma coisa demasiada difícil para mim? A pandemia, o vírus mortal. Acaso há alguma coisa demasiada para Deus? A resposta é não, porque Deus tudo pode. Ele conhece as minhas necessidades, e Ele pode suprir as nossas necessidades. Eu estava me lembrando daquele famoso cego da Bíblia Sagrada, Bartimeu. Famoso para nós, ele não era famoso não. Famoso porque a gente conhece a história. Lá de Marcos capítulo 10. Ele soube que Jesus Cristo passaria na cidade dele. Aí ele clamou e disse assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus olhou para ele e disse assim: o que você quer que eu faça? Aquele homem era cego, cego de nascença. Clamou a Jesus, Jesus Cristo perguntou: o que você quer que eu faça? Aí ele disse: Senhor, que eu veja. Fácil, né? Eu sou cego de nascença, eu só quero ver, eu só quero enxergar. Fácil. Não é fácil, não, milagre esse. Jesus Cristo olhou para Bartimeu e disse: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem não apenas foi curado da sua cegueira física, ele passou a ver, como ele foi salvo do pecado, salvo, livre do inferno, porque para Deus não há nada impossível. Nosso Deus é o Deus que tudo pode. Então, você está preocupado pela pandemia, por qualquer outra situação? E por mais que os esforços da medicina sejam nobres, mas até aqui insuficientes, as medidas do governo para combater a pandemia, a crise financeira, impotentes, ineficientes. Mas deixe-me dizer uma coisa: quando Deus assume o controle da situação, tudo muda, porque Ele pode, Ele conhece as suas necessidades, e Ele pode suprir as suas necessidades. Pensemos no episódio das multiplicações dos pães. Marcos capítulo 6, Jesus Cristo com 5 pães e 2 peixinhos alimentou quase 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos. Gente, eu estava pensando sobre isso.
quase 5 mil homens. Ali deveria ter também mulheres e crianças. Sei lá, talvez 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, eu não sei. E o recurso disponível eram 5 pães e 2 peixinhos. E o Deus que sabia que aquele povo estava com fome, foi o Deus que alimentou aquele povo. E sobejaram 12 cestos de pedaços de pães e de peixes. No mesmo evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 8, nós temos um episódio muito parecido. Jesus Cristo, com apenas 7 pães e alguns peixinhos, alimentou quase 4 mil homens, sobejando ainda 7 cestos. Sabem por quê? Porque um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jirê. Jeová Jirê. Quando Abraão se encaminhava para o Monte Moriá para oferecer um sacrifício, Isaac percebeu que faltava alguma coisa. Faltava o cordeiro para ser oferecido. Pai, está faltando alguma coisa, está faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro? E Abraão, que conhecia esse Deus, o Deus que provê, o Deus supridor, o Deus todo-poderoso, Abraão respondeu e disse: meu filho, Deus proverá para si. Meu filho, Jeová Jirê, Deus proverá para si. Meus amados, nosso Deus é tremendo. Às vezes a gente esquece disso. Nosso Deus é tremendo. Eu gosto quando eu leio as palavras do Salmo 46, versículo 9. O salmista diz: Ele acaba com as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Você ouviu bem o que eu falei, o que o salmista falou? O poder desse Deus. Ele acaba com as guerras, quebra o arco, corta a lança e ainda lança os carros no fogo. Nosso Deus é tremendo. A Bíblia diz que quando ele fala, a terra se derrete. Simplesmente assim, é simples assim para Deus. Ele fala, a terra se derrete. Porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego, a minha despensa está vazia, eu não sei o que vou fazer. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Eu vou dizer o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Primeira lição: Deus conhece as suas necessidades. Segunda lição: Deus pode suprir as suas necessidades. Terceira lição: o nosso Deus supridor. O nosso Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é generoso. Olha, aquilo que você necessita, aquilo que você tem falta, se for para o seu bem, sobretudo bem espiritual, Deus quer te dar, Deus quer suprir, porque Ele é bom. Interessante o texto de Mateus 6. Jesus Cristo nos convida a 2 momentos de observação e de reflexão.
Ele nos manda observar as aves do céu. Versos 26, observai as aves do céu, porque não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Então Jesus Cristo disse: vejam as aves dos céus. Elas não têm conta no banco, elas não têm carteira assinada, elas não têm contrato de trabalho, elas não colhem, não ajuntam em celeiro, nem semeiam. Eu estava hoje lá na minha casa, no meu gabinete, perto de uma janela, dando a última revisão desse sermão, ouvindo os pardais cantarem. E sabem, eu acho que os pardais não estão preocupados com essa pandemia, não. A alegria deles é muito grande. Jesus Cristo disse: olhem as aves dos céus. Jesus Cristo também nos manda olhar os lírios do campo, verso 28. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. A gente pode dizer que aqui na nossa região, esses lírios podem ser comparados àquilo que a gente chama de cebola brava. Quando caem as primeiras chuvas, aquelas cebolas nascem como que do nada. Elas não trabalham nem fiam. Então Jesus Cristo disse: olhai as aves dos céus e as cebolas bravas. Aí a conclusão, verso 26. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus Cristo está dizendo: olha, as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai as sustenta, vosso Pai as alimenta. E sobre os lírios do campo, as cebolas bravas, verso 29, eu contudo vos afirmo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, o homem mais rico que já viveu aqui na terra. A sua glória era tão grande que veio uma rainha distante para conhecê-lo. Quando aquela rainha viu a riqueza, a majestade do reino de Salomão e a sabedoria dele, extasiada, a rainha disse: Salomão, já tinham me falado de você, mas agora que eu cheguei e estou vendo, eu percebi que não me falaram nem a metade. E Jesus Cristo disse: a cebola brava, o lírio do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, Deus as sustenta, Deus as forma, Deus as veste de tal maneira que nem Salomão conseguiu se vestir como qualquer uma delas. Aí no verso 26, Jesus Cristo disse: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus se importa com os pardais. Outro dia lá na minha casa, os pardais fizeram uns ninhos lá. E eu, com medo de bicho, tirei. Deus sustenta os pardais, que eu nem sei para que serve para pardal. E se Ele sustenta os pardais, a nós que somos povo dele, criação dele, criatura dele, você entendeu? Ele conhece suas necessidades, Ele pode suprir, e se for para o seu bem, Ele suprirá. Verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Verso 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. É Ele que sustenta as aves, é Ele que sustenta as ervas, é Ele que sustenta o universo, é Ele que sustenta o planeta. Esse vírus vai estar atuante até o dia que Ele quiser. Eu vejo crentes brigando na rede social por política.
eu vou dizer uma coisa para você. Quem confia no homem, recebe o que o homem dá. E geralmente o homem dá miséria. Mas quem confia em Deus, recebe do que Deus dá. Ele pode suprir todas as suas necessidades, porque Ele as conhece. E Ele quer suprir, porque Ele é bom. Jesus Cristo disse nos versos 7, capítulo 7, versos 9 e 10 de Mateus, Ele disse: qual é o pai que, se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Aí Jesus disse: vocês são maus, e mesmo assim vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. A gente não pode duvidar do amor de Deus, porque Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, foi o próprio Filho. Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Ele não se negou a dar o Filho por mim, por você. Você acha que Ele vai lhe negar coisas menores? Estava vendo as notícias hoje pela manhã. Ontem, a diretora do FMI, que não é de dar entrevistas, deu uma entrevista ontem e disse: o FMI está disponibilizando $1 trilhão para socorrer os países nessa crise. $1 trilhão, cerca de 5 trilhões de reais. Eu, como sou um matuto, não sei nem o que é isso, mas dá para comprar um bocado de Fusca, isso eu sei. Mas aqui está um Deus que é maior do que a diretora do FMI. Um Deus que pode te dar infinitamente mais do que 5 trilhões de reais podem comprar. Meus amados, nosso Deus é supridor, é provedor. Ele conhece todas as nossas necessidades, porque Ele é onisciente. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é todo poderoso. E Ele quer suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é generoso. Podemos ter certeza que aquilo que for para o nosso bem, sobretudo espiritual, Deus nos dará. Todavia, Deus nos propõe um pacto. Ele diz, Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisa buscar o reino de Deus. Você não é crente, você precisa crer em Jesus Cristo rapidamente, urgentemente. E a partir daí comece uma vida de comunhão com Deus, deixando o dinheiro para depois, o trabalho para depois, o pecado para depois, priorizando o reino de Deus e a justiça de Deus. Olha a promessa: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que beberemos, o que comeremos e o que vestiremos, tudo isso vai ser acrescentado. Ao mesmo tempo, nesse texto, Jesus Cristo nos ensina que a gente precisa viver um dia de cada vez. Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É um exercício que eu tenho procurado fazer nesses últimos dias, principalmente. Viver um dia de cada vez.
Estou até evitando ficar assistindo tantas notícias da TV. Assisto para não ficar desligado da realidade, mas eu não passo o dia assistindo, porque Jesus Cristo nos ensinou que a gente tem que viver um dia de cada vez. Se você duvida disso, você pode experimentar Deus. O salmista disse: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nossa fé é nele. Nosso refúgio é ele. Você refugia-se nele, você confia nele. Você entende que ele conhece suas necessidades, que ele pode suprir, que ele quer suprir. Aí você pode dizer, como diz Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Para encerrar, eu quero dizer que Deus quer, pode suprir a maior necessidade humana, é a necessidade de salvação. Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não conheço a sua vida espiritual, eu não sei como é a sua relação com Deus, mas eu sei que todo mundo é pecador. E que o maior problema humano não é o coronavírus, é o pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio para lhe salvar, perdoar o seu pecado, apagar as suas iniquidades, transformar o seu coração e dar a você a vida eterna. Se você é crente, viva pela fé. Se você não é crente, aceite Jesus. Comece uma nova vida na dependência de Deus, tendo a certeza que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor. Vamos orar. Pai de amor, eu te agradeço, porque mais do que nunca nós entendemos que somos completamente dependentes de Ti. Mas como é maravilhoso, ó Pai, saber que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, que o Senhor pode supri-las e que o Senhor quer supri-las, se forem verdadeiramente para o nosso bem. Tenha compaixão, ó Pai, das nossas cidades, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, do nosso país e da humanidade. Que neste momento, ó Pai, nós observemos as aves, os lírios do campo, que o Senhor as sustenta, e que nós compreendamos que para Ti nós somos muito mais importantes, não por mérito nosso, mas por obra e graça Tua. Pai, conceda-nos um bom dia, uma boa semana, e nos socorra neste momento de aflição. É em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém.